Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um CEPAPeando. Estamos no 4º episódio da 2ª temporada. Comigo, Thalita Simões, psicóloga e fundadora da Clínica CEPAP de Psicologia. À minha frente, ela que está aqui, nossa host, né, dessa temporada. Lorenza, por favor. Muito prazer aí para quem ainda não conhece, mas estamos aí mais uma vez no CEPAPeando para falar sobre temas importantes dentro da psicologia, dentro da saúde mental. Eu sou psicóloga aqui no CEPAP, pós-graduada em neurociências e comportamento e também agora me pós-graduando aí também em terapia de casal. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante aí, com 2 convidados especiais. Exatamente. À minha frente também, primeira vez, né, no CEPAPeando, psicóloga Cristiane. Por favor, Cris, se apresente, é psicóloga no CEPAP também. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí na psicologia. Olá, sou psicóloga clínica do CEPAP, formada em neuropsicologia, realizo pós em neurociências e psicopatologia. Estou aqui, né, para conversar sobre o tema Novembro Azul, né, Thales? Exatamente. E a gente já volta para esse tema, porque aqui ao meu lado eu preciso apresentar essa figura ilustre, que também faz parte do CEPAP, e a gente hora ou outra fica, bora lá no CEPAPeando, vamos, quando você vai, quando você não vai? E nós conseguimos, né, finalmente trazer ele, doutor Júlio, nosso psiquiatra. Por favor, doutor, se apresente. Bom, pessoal, um prazer imenso estar com vocês aqui, né, nesse bate-papo. Para mim também é uma honra estar com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Cazé, sou médico de família, médico psiquiatra também, sou professor de medicina, pai do Augusto, esposo da Ariane, e nas horas vagas a gente também é contador de conto. Estamos aqui, vambora. É verdade. A gente se diverte, né, com os contos do Dr. Júlio, inclusive. Bom, como a Cris iniciou, hoje nós temos um tema importantíssimo que nós escolhemos, nós preparamos com muito carinho, que é o tema do Novembro Azul. Né? Novembro Azul vem sendo falado porque o câncer de próstata é a segunda maior causa de mortes de homens, né, no Brasil. E a gente sabe que com o passar do tempo, cada vez mais a gente vem olhando, na verdade, para a saúde masculina de forma integrativa, né, Lô? Uhum. Sim. E hoje a ideia é que nós possamos trazer aí tanto a questão da saúde física do homem, mas atrelado à questão da saúde mental também, que ainda é um tabu, né, que ainda é uma dificuldade aí desse cuidado, desse olhar. E aí a gente queria começar com essa primeira pergunta aí, por que os homens ainda têm tanta dificuldade de pedir ajuda, né, de procurar um serviço médico, seja psiquiátrico, seja de um oncologista, de um urologista e também de um psicólogo, né? O que vocês diriam aí sobre essa primeira pergunta? Falando sobre essa dificuldade de pensar e sentir o do homem, e a cultura que nós vivemos, o homem sempre teve esse lado ser forte o tempo todo e silenciar, né? Então, o que a gente percebe dentro da sociedade? Que a gente vem, ao torno dos anos, com esse silêncio e essa dificuldade de eles se falar, né? De manifestar uma fala onde está sentindo algo, onde está tendo alguma dificuldade dentro de si mesmo. É muito cultural, né, Cris? Até hoje, na verdade, a gente ouve a tal da expressão homem não chora. Sim. Né? Se homem não chora, como pedir ajuda, doutor Júlio? Exato, na realidade, pegando esse mesmo gancho, né? Ao mesmo tempo que eles têm esse medo, esse temor de ir, de se apresentar e de falar sobre suas mazelas, também existe o procrastinar, né? Aquela negócio, aquela falta de tempo. Eu tenho falta de tempo, na realidade eu vou priorizando outras coisas e a saúde vai ficando de lado. Seja a saúde física, seja a saúde mental, né? A gente pensa na saúde mental, mas também a saúde física, na realidade, né? Quando a gente analisa, né? Os homens demoram muito mais, por isso que a gente demora mais, às vezes, inclusive até fazer diagnóstico de diabetes mellitus, por exemplo, que é uma coisa que é uma doença crônica, que aparece muito, é muito comum nos homens, né? Hipertensão arterial, por exemplo, as doenças clínicas, e aí vem a saúde mental, principalmente. As doenças clínicas, muitas vezes, a gente tem uma demora em fazer o diagnóstico. E olha que a gente fala aí, por exemplo, no caso, vou voltar ao tema de diabetes mellitus, por exemplo, até 10 anos de diagnóstico, vocês imaginam no caso da saúde mental. Então vai ali, postergando. Então vou empurrando com a barriga enquanto dá,
E vamos vendo o que dá. E aí, que é uma coisa que é interessante a gente pensar, trazendo pela experiência, no caso de hospital, e experiência de unidade básica de saúde, como é que os homens vêm? Como é que eles vão no consultório? Como é que eles aparecem? Quando as mulheres trazem os seus esposos, né? Perfeito. E aí, esse é o detalhe. E aí, vamos lá, porque vai ter uma campanha, como, por exemplo, o Novembro Azul, né? Então, assim, a gente vê que a incidência de homens nas unidades de saúde acaba aumentando, até porque também os serviços acabam, no caso, aumentando o seu horário de atendimento, porque precisa fazer isso aí também, tá? Se a gente coloca, por exemplo, o horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, que é um horário, eles não vão vir, Sim. entendeu? Não aparece. Então, quando você coloca uma extensão de horário, você vai colocar 7 horas da noite, 8 horas da noite, o pessoal começa a aparecer. Mas, geralmente, quase na maioria das vezes, eles vêm acompanhando as esposas. Ou da mãe. Com uma sintomatologia já bem avançada, né? A gente vê muito isso no atendimento em terapia mesmo. O quanto até tem um movimento que, às vezes, quando nós atendemos mulheres, a gente percebe, né? A mulher, ela vai num lugar, vai no outro, até às vezes chegar na terapia. O homem, ele pode até vir direto, mas ele já chega muitas vezes em crise, já chega num estado que precisa ser encaminhado para tratamento com medicação também, exatamente porque foi prolongando, né, prorrogando essa busca por ajuda. Somatizado de muitas situações vivenciadas e não aguentando, e o corpo já vai expelindo aquilo que ele não está suportando aí a hora que ele vem. Né? Eu acho que vocês foram abrindo aí vários espaços para a gente falar sobre isso, e o principal aí, talvez, essa questão de não saber lidar com essa vulnerabilidade, né? Então, de não conseguir, de fato, saber o que sente, o que pensa ali, né? Muitas vezes está dentro dessa cultura de que precisa ser forte, precisa trazer o dinheiro para casa, então precisa estar sempre ali no limite, né? Então, acaba chegando já com a sintomatologia bem mais avançada. Acho que um ponto que o Dr. Júlio trouxe muito importante também, que é essa intersecção das culturas, né? Dessa masculinidade tóxica e, ao mesmo tempo, dessa percepção de que as mulheres têm esse olhar mais de cuidado, então que vão estar ali junto para levar, para trazer esse cuidado de fato, né? Então, são muitos pontos aí para a gente observar, para que talvez haja uma mudança nessa busca aí desse cuidado, nesse olhar para si também, né? E saber quando há saúde e quando não há, né? Acho que são pontos importantes aí que a gente foi abrindo aí nesse início, né? Uma coisa importante também, pessoal, assim, um dado que eu acho que inclusive vale a gente comentar também nessa fala, é o seguinte: a expectativa de vida, né, do Brasil hoje, né, as mulheres vivem 6 anos mais que os homens. Olha, né? Um dado importante aqui, inclusive, que eu tenho aqui no caso do IBGE de 2023, tá bem aí, né? A gente vê que os homens, no caso, as mulheres vivem até os 79 anos, a expectativa de vida do Brasil das mulheres é 79 anos, e os homens 73 anos. Né? Então, claro que quando a gente vai fazer uma análise, né, com relação à saúde, a gente está vendo que sim, as mulheres estão se cuidando mais, né? A expectativa de vida é um corpo, no caso, muito mais resistente. Até pode ser, mas a gente sabe que o cuidado, a prevenção das mulheres, ela é muito maior, muito, muito maior, né? E olha que ainda tem muito tabu ainda, né? Nesse cuidado, nesse olhar, nesse autoconhecimento, né? A gente até comentou no último podcast sobre essa dificuldade dos pacientes que chegam de saber nomear o que sente, o que está acontecendo ali, né? Mesmo com tanta tecnologia, com tanta informação, ainda tem essa dificuldade de olhar para dentro, né? Que é bem preponderante aí, pelo menos nos atendimentos, nas próprias relações que a gente tem no dia a dia também, né? Então, são pontos importantes para a gente observar também, né? Pensando nisso, né? Em todos esses pontos que a gente levantou, o que vocês diriam que seria importante para a gente fazer no processo dessa inversão, né? Desse olhar com mais cuidado, desse olhar com mais intencionalidade de buscar médicos, de procurar ajuda, de pedir esse suporte? O que vocês diriam que seria importante da gente fazer? Bom, como é uma questão cultural, eu penso que uma parte disso já
está acontecendo. Porque aí a gente tem o privilégio, enquanto psicóloga, de acompanhar algumas etapas de desenvolvimento ali, né? Então, a gente percebe um modelo geral de comportamento, de criação, que a gente fala, de homens numa faixa etária de 30 a mais. Aí a gente já percebe outros comportamentos, outras percepções, outros ensinamentos nos adolescentes. E aí, se nós formos para os pequenininhos, quando a gente conversa com os pais, quando a gente conversa com os cuidadores, nós já percebemos outras coisas sendo ensinadas. Então, eu acredito que uma das principais mudanças seja exatamente essa dentro de casa. Né? A gente não conseguiria, em termos culturais que nós estamos falando, de homem não chora, homem tem que ser forte o tempo todo, ele só vai ao médico, só procura ajuda se tem uma mulher ali que fala, vamos lá, porque você está precisando. Seria muito difícil, acho que, mudar isso se não começasse pela estrutura que é a família, né? Perfeito. E também as nossas limitações dentro da própria psicologia, né? Porque a gente recebe ali o paciente e muitas vezes a gente vê esse entorno, essa rede de apoio, esse espaço, né, em volta desse paciente também precisando desse suporte, também tendo essa necessidade de visualizar de uma outra forma esse espaço saúde, né? Então, também tem esses impasses que a gente fica dentro do nosso próprio trabalho, né? Sim. Trazendo para dentro da clínica, né? Dentro da escuta, a escuta ativa, né? Quando eu percebo, quando vem um paciente homem, o que eu mais tenho escutado é uma queixa de algo ou dentro de casa, mas nunca dentro de si. Mas o que ultimamente eu venho percebendo? Os homens vêm trazendo as queixas próprias, né? Olha, eu tô com dificuldade disso, percebi que eu tô um pouco mais agressivo, percebi que eu tô tomando mais álcool porque eu não consigo expressar. E isso é muito importante quando a gente escuta, que é sinal que eles estão entendendo como está a reação do corpo, a mente, entendeu? E dentro esse ato dentro da psicologia com a psiquiatria, porque muitas vezes a gente tem que mandar para o psiquiatra. Esse homem já está com uma ansiedade ali e precisa de um cuidado médico, né? Porque ele já passou. Por quê? Não se cuidou, achou que o tempo todo é forte. E a gente não precisa ser forte. A gente precisa parar e cuidar um pouco e tentar entender o que o corpo está respondendo, né? Sim. Você falou um ponto importante. Aí eu queria até direcionar essa pergunta para o doutor, né? Os fatores de risco, né? Para ansiedade, para depressão, para nesse processo todo de não buscar essa ajuda. O que você, né, a Cris comentou sobre o álcool e, né, enfim, o que você diria que seriam também aí fatores de risco? A gente observa exatamente essa questão da própria exposição do homem, né? O homem, no caso, a vulnerabilidade da questão da violência, que vai ser um fator de risco também, né? A baixa autoestima muitas vezes, porque é isso, né? O homem não chora, mas é isso, ele tá lá dentro, remoendo ali todo aquele sentimento, né? A dificuldade muitas vezes que tem do próprio homem, no caso de não ser ouvido, ou não ter um espaço de fala, de ser escutado ali naquele ambiente também, né? Esses momentos muitas vezes de estresse, a sobrecarga de trabalho que muitas vezes tem também. A gente observa que os homens acabam aumentando sua carga de trabalho para tentar ser, né, ali o que vai aportar, né, o financeiro na família, né? Então tem essa questão também, né? E às vezes também a questão cultural mesmo, né? Essa questão cultural que leva, no caso, o homem, né, guardando sempre aquele sentimento, como a gente falou, e aí no final ele acaba exteriorizando dessa forma, de ansiedade, depressão. Só que diferente da mulher, o homem acaba guardando essas informações e acaba descontando. Por exemplo, quando a gente falou, você me falou, né, Cris, nessa questão no caso do álcool e outras substâncias, né? A gente vê, inclusive, que tem alguns homens que iniciam a vida da dependência química já mais tarde. A gente vai olhar homens aí, no caso, iniciando o uso, por exemplo, da cocaína, da maconha, né, que são né, substâncias psicoestimulantes, vamos dizer assim, a partir dos 30, 40 anos de idade. Entendeu? Então, às vezes, por causa disso, como uma válvula de escape. Eu tô cheio de problema, então não sei como organizar esse problema, como me organizar, como exteriorizar isso, então eu vou buscar uma válvula de escape. E aí é o grande problema, né? Sim, sim. E há essa confusão também, muitas vezes, né? O que é
essa depressão de fato, e aí essa busca pelo escape e não pelo suporte de saber e de entender o que está acontecendo ali, e o que muitas vezes, às vezes, né, é confundido com cansaço, com uma estafa ali, né? Então, esse olhar também para outros sintomas que a gente precisaria estar atento também, e aqui nesse lugar, passando essas informações, o que vocês diriam que seriam sintomas aí importantes de estarmos alertas? É a insônia. Muitos homens têm insônia, dores musculares, dores de cabeça, há muita falta de apetite, ou a compulsão por comer, porque muitos deles acabam engordando, porque comem demais, né, essa compulsão, porque não está externando, né, o que está sentindo, esse tabu de falar, eu sou sempre forte, né, eu não posso colocar para fora o que eu estou sentindo. Então, assim, essas como se diz, esses pontos, seria muito relevante estar olhando, né? Olha, eu não tô dormindo direito, tô comendo demais, eu não tô comendo, ou até meu apetite sexual abaixou, meu libido abaixou, não tô tendo aquela vontade sexual como eu tinha com a minha esposa, ou com a minha parceira. Isso já é um ponto relevante para estar procurando uma ajuda médica, psicológica, sim. Tem as mudanças comportamentais também, né? Às vezes tem ali um padrão e de repente tem um padrão de ser um homem mais tranquilo e de repente começa a apresentar mais agressividade. A gente sabe que isso também pode ser um movimento aí, pensando na saúde mental, já que indica adoecimento, né? E o Dr. Júlio citou brevemente isso, mas quando a gente pensa também em quem está perto, né? Em quem está ali compartilhando o dia, compartilhando a vida, como que a gente recebe quando percebe esse homem em vulnerabilidade, que também faz toda a diferença, né? Para tentar fazer essa abertura para ajuda aí. Citar também aí, né, Thalio, pegando esse mesmo gancho, né, que você falou no caso que seria a irritabilidade e a baixa tolerância à frustração, muitas vezes, né? Mas o que eu vejo hoje, aí a gente vai olhar de um indicador um pouco macro, assim, né? A gente ainda engatinha, para levar para o contexto de saúde mental, a gente engatinha em conhecimentos em saúde mental, né? E esse é o grande problema. Por exemplo, assim, eu tenho, de repente, a esposa que está ali, né? O meu marido que está né? se frustra e fica muito irritado e tal, e apresenta alguns sintomas. Como que eu interpreto isso? Né? Como é que eu vou entender isso aqui, se isso, de repente, não é um pedido de ajuda? Né? Porque a gente espera, vou dizer assim, a maioria da população espera que pedir ajuda. Peraí, eu preciso, né? Não é isso, não vai chegar. Levantar a mão e ser claro, exato, né? E não chega, às vezes de forma indireta, entendeu? Mas aí também tá essa falta de formação, né? De conhecimento, de como entender aquele sintoma e como abordar esse sintoma. Falar, olha, filho, vem cá, vamos conversar um pouquinho, você não tá bem, vamos tentar ver o que a gente pode fazer, né? E aí, claro, também a autoaceitação, né? Aceitar que não tá bem, que a coisa não tá dando certo, que tá caminhando de forma equivocada o negócio e que precisa de ser ajudado, né? Muito bom. E como que vocês diriam, né, esse trabalho em conjunto? Qual que é essa importância entre o atendimento psicológico e o atendimento psiquiátrico? O que vocês pontuariam aí como sendo importante neste processo? Dentro do meu trabalho, eu acho essencial. A partir do momento que eu recebo um paciente que ele vem com uma queixa ou de cansaço demais, irritabilidade, insônia, e que eu percebo que tem uma ansiedade ali aumentada, e que eu vou falando para ele, olha, você precisa de um acompanhamento psiquiátrico, e esse paciente, ele entende o que está acontecendo com ele, essa conjunção, né, essa junção dentro da psiquiatria, a psicologia, para mim é essencial, porque a forma que o paciente vai para o psiquiatra, vai tomar uma medicação, e aí dentro vem pelo setting, e aí eu vejo as melhoras, até na fala, no comportamento, isso é essencial, mas desde que aquele paciente, ele entenda o processo que ele está vivendo.
Então, assim, a gente tem que ter um trabalho dentro da clínica, muito de escuta e muito de paciência para analisar aquele contexto daquela fala, para que aquele paciente possa entender o contexto que ele está vivendo, né? Para não trazer dentro, não, mas eu vou conseguir sair disso sozinha sem a ajuda médica. Não, olha, você está assim, preste atenção, olha os seus comportamentos, olha as suas emoções como estão, como se diz, desassociada, olha como que você está com essa irritabilidade. Isso são falas que eu trago dentro do meu cenário. Você percebeu essa irritabilidade? Olha, você está trabalhando, você percebeu que você não está dando folga? Então, assim, eu costumo psicoeducar mesmo o paciente para que ele possa entender que a psiquiatria é uma junção. A gente trabalha conjunto. Sim. E eu acho que isso, né, que você está trazendo, a gente tem ainda muito tabu até de ir para terapia. Sim. E eu vejo um tabu ainda maior de ir para o psiquiatra, né? Acho que por conta das medicações, de toda essa ideia de, né, quem toma remédio é doido e tudo, e não é, né? Acho que é importante a gente trazer, acho que com a sua fala maravilhosa, né, de pontuar o quanto que na terapia a ideia não é nem julgar, né, nem trazer ali apontamentos, não porque você tá assim, porque, né, você fez isso, etc e tal, é muito mais desse olhar de acolhimento e de se escutar, né, e de poder trazer ali as transformações do que esse olhar julgador, apontador, né, a gente tá ali muito para orientar e para também caminhar lado a lado com esse paciente para melhorar ali a qualidade de vida dele dentro das possibilidades que ele tem, com os recursos que ele tem, né? E a gente sabe que até pensando, né, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a quantidade de estudos que já existem, né, mostrando que parte desse tratamento, desse sucesso, né, no tratamento, na melhora, na remissão em si do câncer, vem de uma saúde mental equilibrada ali, né? Vem de uma disposição de olhar também para a saúde mental. Sim. Uma coisa que é importante a gente pensar é isso, né? Que a gente tem que pensar hoje, no século XXI, a gente tem que pensar em questão de prevenção mesmo, né? Promoção de saúde e prevenção de doenças. A gente fala da questão do doido, tem pessoa que fala assim, não vou no psiquiatra porque eu sou doido, né? Eu costumo dizer assim, né, que a Anise, que foi uma psiquiatra, né, muito conhecida, ela falava exatamente assim, todo mundo tem um pouco de loucura. Então, eu falo com muito carinho, eu chamo os doidos assim, no sentido de falar, o doido, mas peraí, o doido varrido, eu falo aqui, o doido varrido, aquele que tá ruim mesmo, ele não vai chegar no consultório, né? Ele não vai entrar no consultório de psiquiatria, ele vai estar surtado, entendeu? Então, assim, né, psicopatologicamente falando, ele não vai estar com a sua crítica, com o seu conhecimento ali para poder falar. Então, assim, as pessoas que vão chegar no consultório, as pessoas que de repente começam a experimentar um sofrimento mental, né? E aí, nessa hora que a gente vai começar a fazer a intervenção. E eu costumo sempre dizer que é uma equipe multiprofissional. Eu vou até compartilhar com você que nos acompanha uma coisa que é importante. Até uns anos atrás, alguns dias atrás, inclusive, as meninas sabem disso, eu tinha um pouco de resistência com relação à psicologia. Eu falava assim, nossa, terapia, mas como assim? Olha aqui, homem, tô falando, aqui é a opinião de homem, né? Já que o tema é do homem, e ficar naquela resistência. Até o dia que realmente eu vim pela dor, né? Eu precisei, no caso da terapia, eu falei, opa, peraí, isso é legal, isso é interessante. Isso faz a gente entender, né? E aí, claro que a gente entra nos termos técnicos também, a neuroplasticidade, né? A ressignificar algumas questões, né? Então, assim, falar, por exemplo, que a psiquiatria e a psicologia, que aqui nós estamos com duas profissões, vamos dizer assim, ou dois times, né? Desse jeito aqui. Elas realmente caminham juntas, né? E claro que a gente amplia isso aí, dependendo da idade também das pessoas que nós atendemos, né? A gente amplia para fonoaudiologia, a gente amplia para terapia ocupacional, né? A gente amplia para fisioterapia, né? Ou seja, então esse grupo todo vai fazer uma diferença na saúde desses homens, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? O pessoal que chega dentro do consultório para falar assim, mas eu vou passar no psiquiatra, eu vou tomar um remédio, até quando, doutor? Na realidade, você vai tomar um remédio até o momento que a gente perceber que você precisa tomar esse remédio, né? Tudo tem um tempo. Claro que quando a gente vai olhar as doenças, os transtornos, eu gosto de falar os transtornos mentais, existem alguns transtornos que são crônicos. Sim. E nesse caso,
Infelizmente, a pessoa precisa tomar o remédio, assim como a hipertensão arterial, diabetes, para o resto da vida, como HIV, por exemplo, para o resto da vida, né? Mas para estabilizar o quadro. Mas existem outros transtornos mentais que a pessoa precisa, num determinado momento, tomar a medicação para depois melhorar. Por exemplo, né, a gente está falando da própria terapia. Eu acredito assim, né, que muitas vezes, se eu vejo um homem que tem um sofrimento mental muito grande, aí a terapia é isso, né, é tocar na ferida. É abrir aquela ferida, é limpar a ferida, porque a ferida suja, ela não cicatriza. A ferida suja, ela não cicatriza, então eu preciso ir lá, escovar ela, vai doer, vai sangrar, vai precisar. Mas esse doer sangrar, ele é angustiante. Então, quando eu tenho um curativo, quando eu tenho um analgésico, quando eu tenho um anestésico, que é, no caso, talvez, né, o tratamento psiquiátrico ali junto, nós vamos ter, então, no caso, um tratamento melhor. É mais fácil, eu acredito que fica muito mais ameno para o terapeuta e até mesmo para o paciente. Então, isso é importante. Mas, claro que a gente precisa, né, que esses homens, eles entendam essa necessidade de vir. E isso é uma construção, a gente está construindo, acho que, volto a dizer, insisto de novo, a gente está numa fase de que a gente ainda está engatinhando na saúde mental, né? A gente sabe. E a Thali falou da questão da oncologia aí do câncer, né? Mas assim, a gente já está vendo, já os indicadores mostram que os transtornos mentais estão passando de todas as doenças. Sim. Estão passando. Então, assim, se a gente não fizer um trabalho, né? Um trabalho, no caso, desses homens entenderem, nós estamos falando sobre do homem hoje, né? Desses homens entenderem que eles precisam vir ao consultório, seja consultório médico, né? Geral, médico clínico, médico psiquiátrico, ou seja, no consultório de atendimento da psicologia também para fazer terapia, a gente vai experimentar homens muito mais adoecidos no futuro. E aí, o detalhe importante não é somente os homens de 50, 40, 50, 60 anos, não, viu? Que aí já é uma fase mais complicada. A gente precisa trazer o homem jovem, o homem criança, sim, o homem adolescente, que nesse momento estão chegando nos hospitais com tentativa de suicídio, com ansiedade, experimentando substâncias, indo, no caso, né, para o uso abusivo das substâncias exatamente porque não consegue exteriorizar, né? Às vezes pela própria maturidade da idade. Então essas são situações que a gente precisa, no caso, aí, começar a cuidar agora nos próximos anos, viu? E lembrando que mesmo em terapia, quando chega, né, um paciente para realizar ali as sessões, nós olhamos, né, junto com esse paciente para essa dor, como o doutor bem colocou, mas a gente prepara também. Acho que tem um estigma muito grande de, eu vou para terapia para sofrer, às vezes, Não, existe um preparo, né? Um bom profissional, ele sempre vai procurar compreender, um bom profissional ali de psicologia, que é importante ressaltar isso também, ele sempre vai procurar entender em que momento esse paciente está. Eu não vou chegar arrancando o band-aid, falando, vamos colocar a mão aqui nessa ferida. A gente vai preparar, né? A gente vai limpar, a gente vai ajudar a chegar a essa compreensão de, peraí, que momento eu estou para que eu olhe para essa dor e para que eu dê conta dela. Não vai só doer, né? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. A gente vai ressignificando as falas para que ele possa entender o conteúdo, os passos que ele está dando, né? Exatamente. Proporcionar esse espaço para que ele possa, de fato, desenvolver essa autopercepção, essas dores, né? Muitas vezes que são ignoradas, né? Sim. E confundidas com outros sintomas aí, como a gente falou, cansaço, então essa sobrecarga, né? Essa irritabilidade, que muitas vezes tem até alguns sintomas aí, se a gente for pensar socialmente, culturalmente, que a gente até atrela ao homem, né? Então essa firmeza, essa irritabilidade, esse ponto ali, e aí a gente acaba também, enquanto sociedade, não olhando para pontos que são alertas, né? E, na verdade, ali, enquanto, né, a cultura aceita como sendo, não, é natural do homem, faz parte. Agora né? eu quero fazer uma pergunta para o doutor, enquanto médico e enquanto homem. Mas, na verdade, é com base no que nós já estamos falando aqui, que é sobre esse estigma da medicação. Como que a gente diminui isso? Porque é muito comum, eu posso trazer alguns casos que eu sempre gosto de falar um pouco da minha família, mas casos que a gente ouve assim, comecei a tomar a medicação para hipertensão e parei, mas por que você parou? Né? Saúde mental, então nem se fala. Sim. Eu tô bem. Não, Thalita, eu tô bem. Então, é para você continuar bem, você precisa tomar a medicação. Acho que só antes de você responder, né? Eu acho que esse ponto que a Thali trouxe é importante, porque
tem os que não tomam nenhuma medicação, né? Não dão continuidade aí, mas tem essa diferença também, né? Enquanto a gente fala sobre, vou tomar um remédio de dor de cabeça, vou tomar um remédio para gripe, vou tomar, né, um remédio para hipertensão, é muito mais aceito, ainda que hajam aí algumas dificuldades, do que as medicações psiquiátricas, né? E aí vem a pergunta da Thalia, como tirar esse estigma, de certa forma, né? Olha, eu confesso para vocês assim que hoje é um grande desafio. Eu, inclusive, como cientista, como pesquisador, é algo que eu né, deito minha cabeça no travesseiro, levo para o chuveiro, né, esse pensamento. Como estimular, no caso da população em geral, e aí a gente não vai incluir somente os homens, né, a população em geral a entender que muitas vezes, né, no caso, vamos focar nos transtornos mentais, o ato de tomar a medicação vai estabilizar o quadro, né? Vamos pensar, por exemplo, no homem que é esquizofrênico, né? Um homem que aí a gente está falando é o transtorno mental mais grave que nós temos, onde ele se desorganiza a cada surto, né? A cada episódio ali vai desorganizar e aí a gente vai ter um prognóstico e uma evolução dessa pessoa muito mais grave, né? A gente vê que eu trabalho em hospital geral, onde tem atendimento de emergência psiquiátrica. E aí, muitas vezes, a família traz o seu familiar ali, o homem ali, no caso, com um desorganizado. O que aconteceu? Ele não está tomando remédio. Fala, olha, então o problema foi só isso. Se ele tivesse tomado remédio, talvez ele não estaria aqui agora. Doutor, mas eu não sei o que eu faço, tal. Eu falei, mas aí a gente paga um alto preço. No sentido de que, quando eu não tomo remédio, né, você para a sua vida, porque você está trabalhando. Às vezes a pessoa que está lá, teve que parar de trabalhar para ir lá, né? Então você para o seu trabalho, né? Vocês param a sua vida em função daquela pessoa que não está tomando a medicação. Né? Então, às vezes, por exemplo, essa pessoa não tem esse conhecimento, às vezes, o próprio surto mesmo vai fazer com que a pessoa, no delírio dela, olhe o remédio como um veneno e não vai tomar coisa. Então, é uma construção, é algo que você vai fazendo. Agora, vamos pegar as pessoas que têm o conhecimento, que têm a crítica, que entendem, o ansioso, por exemplo, depressivo, não toma. Porque, às vezes, é aquela questão, aquilo que é rotineiro acaba ficando chato. Esse é o detalhe importante. Se a gente comer todo dia... Eu gosto de comer pizza, eu particularmente gosto, mas todo dia, toda janta chega um dia que você vai chegar uma hora que você vai enjoar disso aqui, cara. Fala, não, pera um pouquinho, né? Isso aqui tá chato. Vamos mudar essa rotina. Então, talvez pensar por um caminho desse. Como eu consigo mudar essa rotina? De fazer a pessoa entender que aquele remédio é necessário para estabilizar o quadro e que precisa tomar essa medicação. Ponto. Eu sempre brinco até, inclusive, vocês sabem disso que eu sempre falo assim, muitas vezes eu olho para meus pacientes e falo assim, você tem 3 opções de escolha a partir de agora. Número 1, tomar um remédio. Número 2, tomar o remédio. Número 3, tomar o remédio. Escolha uma dessa, né? A, B ou C. A, B ou C, siga, né? Então, seja feliz. A realidade é isso. Então, é um grande... Eu acredito que hoje, na saúde... Vamos pegar o contexto de saúde mental... É um grande desafio a gente convencer as pessoas no caso do uso da medicação, né? Os próprios laboratórios, eles também trabalham nisso, mudam a cor do remédio, porque às vezes um remédio cor X, né, lembra tal coisa, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, às vezes, eu não tomo haloperidol, por exemplo, que é azulzinho, e azulzinho me lembra o Viagra, né? Então, poxa, então tem que, sei lá, tem que colocar um corante, já vi que o pessoal colocou corante no remédio, né? Sei lá, eu não tomo tal remédio porque esse remédio, aí começa também as reações, né? O que eu ouço muito não gostaria de tomar um remédio porque quero lidar com isso sozinho, com o máximo a terapia, ou também ouço bastante da questão dos efeitos colaterais. Exato. E aí a gente chega aí, né, porque quando há necessidade, né, eu vejo algum paciente que precisa de fato desse encaminhamento psiquiátrico, desse uso da medicação, pontua exatamente isso, né? Que é para muito mais estabilizar os sintomas e a gente consiga trabalhar ali os recursos psicológicos, terapêuticos, as ferramentas ali que a gente precisa desenvolver para aquele paciente conseguir lidar com a rotina, com as situações ali, com o ambiente, com as situações que emergem aí dessa ansiedade ou dessa depressão. Mas ouço muito, né? Mas os efeitos colaterais, comecei a tomar e aí me sinto enjoado, tenho dor de cabeça. Então, acho que isso também é uma dificuldade ali para adesão ao tratamento, né? Loreza, falando sobre isso, eu só vou dar um gancho. Também o que eu escuto, não vou tomar porque eu vou perder o meu libido. É o que eu mais escuto, doutor. Então, assim, e às vezes não tem por onde fugir, porque aquela medicação vai mexer.
Então, mas é que tá um detalhe importante, né? É risco-benefícios, né? A gente sempre vai falar o seguinte, não existe remédio que não tenha reação. Todos os remédios, eles têm reação. Tanto que o nome é remédio, senão seria reperfeito, retop, né? Rebacana, não seria remédio, né? É isso. Né? Então, já começa por aí a conversa, né? Então, assim, na realidade, a gente vai ver essa... Você é realista, né? Você realidade, né? Não seria reperfeito, é outro nome, né? Então, assim, é algo que a gente vai ver. E aí, claro que a gente vai colocar na ponta do lápis também e verificar essas questões. Ah, mas eu preciso ter uma libido, mas eu continuo ansioso. Peraí, a ansiedade também vai diminuir a libido. Eu sempre falo uma coisa, por exemplo, vamos pegar o modelo, né, libido, desejo sexual, ereção no homem, né? Uhum. Aí chega um casal, às vezes, dentro do consultório e fala assim, mas meu marido não tá tendo ereção, não sei o quê. Mas como é que tá a vida dele? Ele não trabalha o dia inteiro, não sei o quê, em casa. Não dorme, né? Aí chega em casa, aí primeira coisa não se alimenta bem. Primeira coisa quando chega em casa, toma aqui o seu menino, não sei o quê. Não é que isso não seja, mas, né, qual é o ambiente que eu tô preparando? E aí, depois disso, fala, opa, você tem que render agora, né? A hora dos momentos aqui íntimos, né? Eu sempre falo que é um exemplo muito parecido com a amamentação. É muito parecido. A mulher que amamenta, se ela não tem um ambiente favorável, a gente fala isso na hora né, quando a gente dá a explicação de amamentação, trabalhei muito tempo, no caso, com né, ali no grupo de amamentação, falando exatamente disso. Tem que ter um ambiente, uma musicazinha, coloca o Alexa ali, né, para escutar ali uma musiquinha, né, um ambiente tranquilo. Se ela tá estressada, o leite não desce. É a mesma situação no caso do homem, né? Se o homem está estressado, não tem ereção e não tem relação sexual, não vai ter intimidade, né? Porque o homem, particularmente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o homem não consegue fingir. Na intimidade, eu acho que não tem como fingir, né? Então é isso. Então é essa situação. E aí vem a questão cultural muitas vezes. Espera aí, opa, ele não teve ereção aqui, não teve intimidade. Espera aí, será que tá me traindo? Entendeu? Às vezes não tá. Mas é aquele negócio, é a conversa. Então, eu estou dando um exemplo, né? Nós fugimos do tema no caso das reações, mas esse é o principal tema que a gente fala. Exatamente isso. Ou o bebê também, né? Eu vou participar de uma festa agora, então não vou tomar o meu remédio. É outra coisa que aparece também, né? Sim. Às vezes dando preferência. E lembrar uma coisa importante, pessoal, uma coisa que a gente vai falar sempre, viu? Medicação, no caso, por exemplo, eu vou falar os remédios da ansiedade, os ansiolíticos, os antidepressivos. 3 dias sem tomar o remédio é como se nunca tivesse tomado. Não é uma dipirona, tá? Que a gente coloca ali pontualmente. Precisa, falando tecnicamente, né? Esse remédio precisa subir ao cérebro. Esse remédio precisa, no caso, organizar os receptores lá em cima do cérebro para poder funcionar. Se eu paro de tomar esse remédio, eu vou ter problema. Então, na realidade, é assim, a pessoa que bebe, Júlio, o que faz na realidade? Existem, claro, a gente tem que lembrar uma coisa que é importante, é o seguinte, o fígado, onde faz o metabolismo do remédio, tá? Ele tem preferência, no caso, por 3 substâncias. A primeira de todas é o álcool, ele vai absorver muito melhor o álcool, né? Na sequência é o alimento e depois vem o remédio. Naquele dia que ele bebe, a gente sempre fala isso, o ideal é não beber, né? No momento nenhum. Mas naquele dia que ele bebe, que ele tomou o remédio, a absorção vai ser menor, mas absorver um pouquinho do remédio. Agora, o grande erro é quando a pessoa não toma de forma nenhuma remédio. Que aí sim a gente vai ter um paciente, no caso, descompensado. Então, isso são coisas que nós estamos falando aqui no bate-papo muito rápido, mas que dentro do consultório, por exemplo, quando a pessoa vem, é interessante trazer essas dúvidas. Eu vou iniciar o tratamento, mas qual vai ser as minhas reações, doutor? Será que dá pra gente tentar amenizar? Né? E aí colocar na balança para tentar... É isso, né? Exato. Viver uma vida um pouco mais leve. E tem também uma variação, né, dessas reações. Por mais que nós estamos falando aqui que reações podem ser esperadas, nós também sabemos que a ciência tem avançado em relação a essa tecnologia de desenvolvimento das medicações exatamente no estudo da diminuição dessas reações. Sim. E aí, uma coisa que é fato, que a gente fala até bastante em supervisão, quando nós sentamos ali com as psicólogas, o doutor participa e eu percebo, peraí, tem apresentado tal reação. Esse paciente volta para consulta, porque a ideia também não é estender um outro sofrimento, né? Exatamente esse olhar cuidadoso de, então vamos ajustar isso daqui, porque o que nós queremos é chegar ali o mais perto possível de um equilíbrio, né? De uma vida saudável aí. E isso, às vezes, também é um ponto de não adesão, né? Como assim, tô tomando
comecei a tomar esse remédio e ele não tá fazendo, né, o efeito ali, ou tá me gerando muito mais efeitos colaterais. Então, o processo, tanto psicológico quanto psiquiátrico, ele é um processo que não é um moroso cansativo, é um moroso do próprio processo cuidadoso e detalhista para que, de alguma forma, tenha mais qualidade de vida e não menos. Sim, né? exatamente. Que é o nosso objetivo principal, acho que tanto na psiquiatria quanto na psicologia. A ideia é trazer qualidade de vida e bem-estar para o paciente. Até que ponto, né, a gente consegue aí equilibrar e trazer esses benefícios, né? Sim. É por isso que, entrando nesse viés também, eu acredito que seria muito importante também o psicólogo entender um pouco de fármaco, para que também entre em junção com o médico, né? Para entender o que o médico passou. Olha, passou tal medicação, o que vai dar de efeito? Para que o psicólogo também conduza, né? É muito importante, dentro da nossa área, a gente entender esse estudo, né, da fármaco, entender o que o médico passou, por que o médico passou e quais as reações vai dar nesse paciente, para que a gente também, como profissional, possa lidar com aquele paciente quando há dúvida. Olha, doutora, eu tomei a medicação que o médico passou, está me dando muito dor de cabeça. Aí você vai ler sobre aquela medicação, o começo é isso. Até ele estabilizar dentro daquele funcional daquela pessoa, né? Sim. Para que esse cuidado seja integrado, Sim, né? E não, sim. tá tomando Sim. remédio X. E, né, qual é o efeito ali daquela medicação? Qual que é... Tô tendo uma sonolência. Aí você vai ver o remédio no começo, faz isso. Doutor Júlio, que acho que bem mais explica sobre isso, que tem medicamento que dá um pouco mais de sonolência, às vezes a pessoa demora para dormir ou dorme demais, enfim, tem a sua relevância, né? ali da medicação, né? As neuroadaptações, na realidade, né, que a gente vai ver. Inclusive, é o que eu falo às vezes para o paciente. O remédio, geralmente as medicações de saúde mental, elas têm um tempo de ação ali, de início de ação. Elas não são imediatas, né? 3, 5 dias ali. Então, às vezes, a gente vai ver medicações, às vezes, a gente fala, a maioria fala de até 21 dias para início pra gente dizer se funcionou ou não. E aí, claro que nesse momento a pessoa vai experimentar as reações, né? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, assim, olha só, é uma experiência bem fresquinha, não foi de homem, não, é de uma mulher, mas assim, uma mulher que está se compensando, inclusive, que eu tive a oportunidade, não vou dizer o nome, mas assim, que eu peguei no hospital, mas assim, olha só, a mulher trabalha com as mãos. E ela tem um transtorno mental importante. E aí o que acontece? A medicação que ela está tomando, que ela estava tomando, estava gerando tremor na mão dela. E qual que é o detalhe importante dessa medicação? Quando a gente passa um pouquinho mais da miligramagem da medicação, vai dar esse tremor. Então qual é a jogada ali? Qual era a jogada? Explicar para a paciente, no caso, que se diminuir um pouco a dose da medicação, ela estabiliza, ela não precisa tirar o remédio e volta a trabalhar funcional. O que a paciente pegou e fez, como não tinha o conhecimento, né? Deixou de tomar o remédio. Descompensou gravemente, internação, você tá entendendo? Olha só a complicação. Então, às vezes, também a falta, de repente, de orientar, né? De conversar, né? Eu dou um exemplo muito claro também, que às vezes a informação, né? Algumas pessoas sabem que eu sou monocular, né? Hoje eu tenho um problema no caso do perda da visão. Eu perdi a visão, no caso, por um minuto. Foi 30 segundos de uma informação que faltou. Talvez se eu tivesse tido a informação, eu não culpo o colega que fez isso comigo na época, não foi, também eu não tinha o conhecimento, mas se eu tivesse a informação, talvez eu teria lidado melhor, talvez estaria com os 2 olhos funcionando. Então, assim, claro, são causas e consequências, mas eu digo, a importância da gente informar um pouquinho, ou também, às vezes, isso, levar a informação. E às vezes as pessoas acabam indo, de repente, lá pros IAs, né, agora, né, as inteligências artificiais para tirar informação, né, a própria internet ali para buscar, e as informações vêm distorcidas, elas não vêm com a qualidade, né? Claro que a gente sabe que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de encontrar o profissional ou de chegar até o profissional, mas sempre quando tiver, traz a dúvida, né? Anota no papel, sempre anota, deixa anotadinho, porque vai esquecer. Não, vou lembrar, não vai lembrar, né? E aí se perde aquilo ali, já foi, né? Eu acho que um ponto importante aí também, né, entendendo que na psicologia o vínculo que a gente estabelece ali com o paciente é indispensável para o processo. Como que você vê esse processo, esse vínculo entre médico e paciente
também nesse movimento de fazer as perguntas, de ter essa abertura, de se sentir confortável ali, de pontuar, né, os efeitos colaterais, tudo isso que acontece dentro do processo. Eu costumo ver assim, que a consulta de psiquiatria, da especialidade, ela é diferente das outras especialidades, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vê que demora até um pouco mais, exatamente porque as pessoas vêm sedentas de dúvidas. As pessoas estão vindo, estão ganhando. Eu acredito que o paciente do século XXI, ele é muito mais orientado, isso é fato, né? E também ele é muito mais livre para falar, né? A gente tem perdido uma coisa que a gente fala dentro das universidades, quando a gente ensina, inclusive, que é a chamada medicina paternalista. O que significa isso, né? Eu mando e você obedece. E tudo certo. Isso caiu. Eu sempre costumo dizer dentro do consultório assim, olha só, isso aqui é uma consulta que é de mão dupla aqui, né? A gente precisa, no caso, que você esteja também presente. Que você tenha um conhecimento dos remédios. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em entender o remédio. Mas assim, se você entende o seu remédio, que remédio você toma? Qual é a miligramagem dele? Que hora que você toma? Como que você toma? Você sabe por que você está tomando esse remédio? Qual é a necessidade desse remédio? Porque assim, eu não consigo dar sequência ou entender aquilo que eu não conheço. Uhum. Não adianta, senão, pra que, né? Então assim, eu tô tomando porque o remédio que me passou. Não, porque o médico me passou isso. Não pode ser desse jeito. Precisa ter um conhecimento. Eu tô tomando esse remédio porque é para isso. E aí começa a ter um motivo. Né? O meu tratamento tem motivo, tem um objetivo. A gente funciona através de objetivo, né? Quando a gente sabe, é a frase do Lewis Carroll lá do livro do pai, da Alice lá com a Alice, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Simples. Então, assim, até na hora da tomada de uma decisão e da tomada da medicação. Então, é importante. Então, na psiquiatria, a gente consegue, né? O psiquiatra, ele tem que ter essa expertise, né? Essa fala de poder fazer a chamada psicoeducação e psicoeducar seu paciente no sentido dele fazer, de mostrar a importância do tratamento, mostrar a importância dos pilares do tratamento. Eu sempre costumo dizer, tratamento médico, tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, tem que estar encaixado aquilo ali. Pelo menos eu particularmente penso dessa forma. Eu não consigo caminhar com o meu paciente só dando remédio. Eu particularmente. Cada colega tem um jeito de abordar no seu paciente. Mas eu, particularmente, prefiro que o meu paciente se brinde também, no caso, que ele também conheça o seu problema, que ele entenda seu problema através da psicoterapia. Simples assim. Perfeito. Né? E aí a gente consegue, no caso, um tratamento muito mais eficaz, com o paciente muito mais entendendo, inclusive com a mais baixa de recidiva. Também. Exato. As recaídas acabam diminuindo. Sim. É verdade. Ô, Cris, e pensando em todo esse contexto aí que nós falamos, que o doutor trouxe agora também, quais pontos são importantes para essa prevenção? Pensando em saúde mental e saúde física, esse estímulo do cuidado ao homem aí no dia a dia, do autocuidado, né? Pensando sobre isso, eu acredito, né, que o se escutar, né? Eu me escutar. O que o meu corpo está dizendo agora? O que as minhas emoções estão dizendo agora, né? Se a gente parar e pensar todos os dias como o corpo está falando, ele vai ter uma reação, né? Nem sempre a gente está com as mesmas reações. Então, eu acredito que seria esse viés. Você começar a se escutar todos os dias. Como eu estou interagindo comigo mesmo. Por que eu estou tendo esse sintoma, essa irritabilidade? Por que eu não consigo falar? O que está me bloqueando falar? Até para minha mulher, olha, não estou dormindo direito. Para tentar uma ajuda também. Porque quando a gente fala, a gente também expressa uma ajuda do outro, né? Então, assim, acredito que a expressão falar, não se colocar para dentro nesse silêncio. Porque o silêncio, ele serve para muitas coisas. Mas quando há dor, o silêncio não resolve. Uhum. Você só potencializa essa dor. Então, falar. Sim, e a gente ampliar essa compreensão de que pedir ajuda é uma força, né? Sim. Na verdade, poder pedir ajuda é uma força que a gente vai descobrindo aí. Que ser forte o tempo todo não é o correto, né? Sim. E a gente traz outros pontos também, né? Eu não sei se é porque eu sou cercada de muitas mulheres, tanto no trabalho quanto na família, mas eu vejo que a gente, enquanto mulher, parece que faz um movimento mais tranquilo
até em relação à rotina, ou talvez por esse aprender também, né? Chega uma hora que a gente vai entendendo ali a responsabilidade de ter um horário para dormir, um horário para acordar, olhar para como se alimenta, incluir uma atividade física, ir cuidando dessa rotina como um todo. E parece que o homem, exatamente também por estar ali pensando em dar conta, né, financeiramente da maior parte, às vezes, da casa, é mais difícil, parece que manter essa rotina, né? Seguir ali alguns horários, seguir algumas atividades de repetição, mas que vão cuidando da saúde de forma preventiva. Então, acho que esse olhar para a rotina também é muito importante, né? Sim. Sim, com certeza. É ter essa visão da rotina. Volto a dizer, a rotina ela é chata. Se fosse legal, né, não seria rotina, né? Mas é isso, né? Mas é aquela hora, quando eu começo a amadurecer a minha mente, quando eu começo a ter a adultez mesmo, né? Entender ali que é importante, que muitas vezes eu preciso ter essa rotina pela questão da minha saúde, pelo estado da minha saúde. Não, mas aí tem alguns colegas que falam assim, mas aí chega uma parte da vida que já cumpriu o trabalho, já cumpriu a sua trajetória, já é hora de descansar. Eu penso assim, se você descansa, se você descansar é falecer, morrer, se você morre, né? E na realidade você morreu, beleza, tudo bem, né? No sentido de tchau, né? Agora, se você não morre, né? Se você AVCza, por exemplo, né? A gente fala AVCzado, no caso vai ter um AVC e você fica acamado, né? Se você tem um infarto e você começa a ficar limitado, então você vai ter uma vida, no caso, limitada, é muito mais difícil. Então, por que não cuidar? Por que não, de repente, eu ter uma vida com muito mais qualidade? Então, como fazer isso? Como é que eu construo isso? Como é que eu penso nisso direitinho, né? E é como essas construções, né? Sim. E vejo que tem algumas notícias aí que a gente vê da geração Z, né? Buscando muito mais viver no interior, viver aí em outros ambientes, também por conta da rotina, por conta desse olhar também para a saúde, para o ambiente em que está inserido ali, do que morar aí nas grandes cidades com barulho, com, né, trânsito, com tantas questões aí que também influenciam na nossa saúde, na nossa saúde física, emocional, psicológica, né? Então, acho que ter esse olhar amplo aí para todos esses aspectos que envolvem, né, nosso dia a dia. Muito bom. E como parte disso, fazer terapia, né, gente? nós fomos aqui em alguns momentos para a necessidade, né, dos encaminhamentos, das medicações, mas a gente sabe também que quanto mais a gente consegue trabalhar com a prevenção, então, quanto antes a gente procura a terapia, ajuda, né, nessa construção aí de seres mais saudáveis, né, no geral. Muito bom. Estamos caminhando para a nossa finalização. Papo gostoso, como sempre, né? Eu falo que os encontros aqui no Sepapiando, eles não são terapia, mas eles são muito terapêuticos, porque nós aprendemos muito, né? Acho que conseguimos compartilhar informações importantes, relevantes, informações que levam aí a diferença para a vida das pessoas. Quero pedir para vocês deixarem agora uma palavra, né? Acho que principalmente aí de cuidado, olhando para o homem, né? Como saúde integrativa, enfim, esse cuidado com a saúde, aliás. Então, a gente deixar um recadinho importante. Por favor, Cris, você está com a palavra. Olha, eu encerro que cuidar de si é a maior qualidade que você vai ter para sua vivência. Quando eu me ouço, quando eu me olho, eu vou ter um propósito melhor de vida. Então, pare e se olhe. Doutor Júlio, seu recado final, por favor. Bom, eu deixo na realidade uma reflexão, né, para quem nos acompanha hoje, assim, por um escrito, inclusive, que eu de vez em quando tenho chance, né, como saúde do homem, tenho chance de escrever, então eu acabo escrevendo, e o título vai ser mais ou menos assim, porque homem não chora. É assim, ó, homens, todos os homens, sem exceção, são homens, com Y no seu cromossomo, com a cabeça de homem e jeito de homem. O homem tem sempre que se superar, diz o papai ao ensinar, o vovô também diz ao falar. Deixa de ser moleque, para a família cuidar, trabalhar, estudar, vencer, para o exemplo ser, para os que irão chegar. Porque o homem não chora, diz o contexto que vigora, sempre em roda de canção, e nos papos de cunhados, tios e irmãos. E no bar também muitos vão falar.
Homem não chora, diz a história. Na verdade, não é. Basta ver um menino recém-nascido que acabou de chegar. Um pai que saiu para trabalhar e deixou os filhos com fome em casa, sem expectativa de vida para algo chegar. Homem não chora, diz a história, somente aqueles que são jurados de morte, no corredor sem volta que aguardam a sorte de sua sentença abrandar. O inocente também chora, ao saber que de sua condenação cada dia piora e que não tem a certeza da sua libertação. É preciso cuidar para não chorar. A saúde deve vir em primeiro lugar. Trabalhar? Sempre dá, mas exercitar-se também, fazer dieta, cuidar do corpo, da mente, é promessa e deve ser cumprida diariamente até o corpo se calar. Devemos cuidar da saúde do homem sempre que puder, para que mais dias homens aconteçam e mais homens dignos apareçam, com boa saúde, boa vida, pele saudável, boa família e que na vida não se leva a nada, somente a certeza da jornada, de que um dia tudo se faz bem. E o nome do bem cuidado zelou aquele homem generoso e educado que agora descansa na sua história e que agora deixa de ser história para contar por si próprio e que as histórias contem como próprias histórias que se fizeram. Assina Júlio César, Júlio Cazé. Me emocionei aqui. Também. Enquanto você foi falando, eu fui lembrando dos homens, né, da minha vida e o quanto que esse texto tem força. E, nossa, eu fiquei até sem... Muito bonito. Acho que resume bem o que a gente conversou aqui hoje, né? Desse cuidado, dessa importância desse olhar, dessa dinâmica, né? Que a gente vive, às vezes, em silêncio, né? Então, esse recado é importante. Esse texto muito bonito. Muito Obrigada bom. por isso. Obrigada, gente. O meu é um recadinho que vira e mexe eu trago, muitas vezes direcionado a mulheres, mas hoje quero falar para os homens também. É tudo sobre o amor, mas comece pelo próprio, tá bom? Por favor, deixem seus contatos, todos estão no CEPAP, então vocês sabem que encontram no @CEPAPsicologiaoficial. Cris, deixa seu Instagram também, onde que a galera te encontra. Meu Instagram é Cristiane Santos. Ah, muito bom. Obrigada, viu? Obrigada por toda a Thalys. contribuição. Obrigada eu. Foi incrível tê-la aqui, Sim. viu? Obrigada. Doutor Júlio, onde que a galera te encontra, além de te encontrar no CEPAP? Sim. Aqui é né, as consultas aí de psiquiatria, nos corredores aí do CEPAP pra gente bater um papo e com certeza no Instagram é @drjuliocazé, @drjuliocazé. Ok. Casé com S ou com Z? Com S. Com S. Com S. Casé com S. Bom. Lori! Bom, vocês me encontram no Psi Lorenza Jordão. Lá eu falo sobre neurociências, psicologia e muito mais. Então, busquem lá também para ter mais informações. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esse episódio tão especial, com tanta informação boa. Sentimos saudade da Sandrinha, né? Que não esteve hoje aqui com a gente, que é uma cadeira cativa também. Um beijo, Sandrinha. Você volta no próximo, não vai fugir? E vocês me encontram no @CEPAPsicologiaoficial. Temos a nossa clínica multidisciplinar também, @multidisciplinar.aba e no @Thalys Simões. Acabou, é só isso. Obrigada, gente.